O museu é um lugar de memória, que nasce de uma necessidade social de se proteger e valorizar algo que existiu e que ainda existe. Ou seja, é um espaço que nos narra a história e nos ajuda a sistematizar nossa interpretação do passado e do presente. É de suma importância a criação do Museu da Agricultura, pois busca resgatar a história da agricultura regional brasileira e de sua sociedade, através de exposições permanentes, temporárias e itinerantes, que além de ter caráter educativo, que busca desenvolver o conhecimento sobre a história, a ciência e a tecnologia na agricultura, atinge a memória afetiva de seus visitantes, seja através daqueles que tiveram contato com a agricultura e o meio rural e que, através de uma visita ao museu, conseguem relembrar com saudosismo de um tempo, de um modo de vida. Então, esse foi o começo mesmo da agricultura, foi o plantio de milho na região. Em 1950, 60, 60 principalmente, já entrou bastante gente aqui e houve um grande desenvolvimento no Sudoeste, porque se criaram vários municípios, praticamente todos os municípios que nós temos hoje no Sudoeste foram criados na década de 60, como Dois Vizinhos, Ampere, Realeza, Santa Isabel, Vitorino, Marmeleiro, Verês, enfim, todos esses municípios foram criados na década de 60. E criando esses municípios, houve efetivamente a vinda de muita gente para cá que fizeram o desenvolvimento dessa nossa região. Esse desenvolvimento fez com que os agricultores passassem a explorar outros tipos de plantio, além do milho que vinha lá no começo. Passaram a plantar, então, soja, passaram a plantar feijão, e até um pouco de arroz, muito pouco, por sinal, mas e um pouco de trigo também. A nossa primeira reflexão é lembrar que os ciclos de desenvolvimento econômico aqui da região sudoeste tiveram como uma ação pioneira o desenvolvimento das cadeias de exploração da madeira, né? Não só da madeira considerando o pinheiro, né, o pinheiro araucária, mas também dos produtos de outras espécies madeireiras, a embuia, por exemplo, também, mas também das espécies não madeireiras, como é o caso da erva mate. Então a gente precisa refletir sobre essas histórias, sobre esses valores, sobre como que existiu esse desenvolvimento que continua cada vez mais forte aqui na região. Quais foram as tecnologias empregadas naquele momento? Será que essas tecnologias poderiam continuar sendo? Quais são as novas tecnologias? De que forma que esses conhecimentos eles podem ser reconhecidos, valorizados e incorporados na geração de renda na agricultura familiar? Eu espero que através do museu possa realmente contar essa história de como foi a ocupação da nossa região, o que existia aqui no meio ambiente, na natureza, os seus potenciais, seu valor, como foi a exploração, como a agricultura se desenvolveu, cada momento, cada espaço, e como é que está hoje. Quer dizer, as dificuldades que se encontrava no passado e os avanços que se teve, os erros que se cometeram, mas as vitórias que se conseguiu e aonde se chega hoje. Ficamos muito felizes de ouvir isso. Não tenho conhecimento nenhum que aqui na nossa região tem algo tão parecido com essa ideia. Então é muito louvável, né, pelas pessoas que pensaram, sabendo da nossa região, que é uma região aí com características agrícolas, né, e ele estará voltado muito para essa parte cultural mesmo. Então acredito que para a nossa região será algo extraordinário. Como bióloga, num curso na modalidade de licenciatura, eu vejo os museus como ferramentas incríveis em um ensino interdisciplinar que pode se iniciar desde a educação infantil até o ensino superior. E, em se tratando de um museu de agricultura, podemos conhecer a história das plantas que consumimos atualmente. Como que o homem descobriu quais espécies vegetais ele podia consumir? Como foram as descobertas das propriedades nutricionais dessas plantas? Como se deu o processo de melhoramento genético e a produção de diferentes cultivares? Como essas espécies foram trazidas e domesticadas nos diferentes países? Pois
a maior parte dos alimentos que consumimos no Brasil não são de espécies nativas. Sendo assim, conhecer, através de um museu de agricultura, aspectos históricos, econômicos, geográficos, científicos, ambientais, sociais, nos leva a refletir como resgatar espécies vegetais que consumíamos e não consumimos mais, espécies, por exemplo, nativas do nosso país. E, o mais importante, como conciliar o desenvolvimento da agricultura com a conservação da biodiversidade. A construção de um museu voltado para a agricultura é de suma importância, pois a partir dele será possível observar a evolução da agricultura durante os anos. Também possibilitará a aproximação da comunidade com a universidade e também parcerias entre universidades e da universidade com escolas. Por ser uma proposta de museu vivo, vemos que o passado será valorizado e com ele poderemos aprender muito, mas também temos a grande possibilidade de interagir com o que está acontecendo no presente e com as perspectivas para o futuro, através de exposições permanentes, temporárias e itinerantes. Albert Einstein dizia: tenha em mente que tudo o que você aprende na escola é trabalho de muitas gerações. Tudo isso é posto em sua mão como uma herança para que você receba-a, honre-a, acrescente a ela e um dia, fielmente, deposite-a na mão de seus filhos. E hoje eu quero falar da importância do Museu Regional da Agricultura para o desenvolvimento da região sudoeste do Paraná. Este museu está sendo implantado e terá uma área de aproximadamente 3.000 metros quadrados, sendo 1.000 metros de área construída, e que contará a história da evolução agrícola do sul do Brasil. Nós teremos vários equipamentos, um acervo gigante, e que vai contar as dificuldades, a evolução, para se chegar no patamar que encontramos hoje. Vou dizer da importância para o desenvolvimento sustentável, se tratando de turismo, isso vai gerar riquezas para a região toda, não só para Dois Vizinhos, mas cidades vizinhas, que teremos também o turismo como um elo de ligação entre águas termais, rios, lagos, universidade, tecnologia. Nós teremos um museu, a história da agricultura. Está desenvolvendo um projeto maravilhoso, que é o Museu do Agronegócio, que vai contar o passado e as tendências do futuro. Algo muito importante, brilhante e que nós estamos apoiando. E, inclusive, a Universidade Federal está junto neste grande projeto que é a piscicultura, que também faz parte desse ciclo de desenvolvimento econômico e de produção alimentícia. E a UTFPR vai fazer história mais uma vez com o Museu do Agronegócio. Parabéns aos mentores. A criação de museus é o demonstrar nossa esperança em tempos tão contraditórios. É estender o nosso pertencimento a estes tempos, a eras que se passaram e as que virão. O Museu Regional de Agricultura em Dois Vizinhos traz essa marca. Com orgulho, apresentamos à comunidade deste país essa ação que sedimenta o nosso lugar na história. Como diretora de comunicação da UTFPR, eu me sinto agraciada por poder fazer parte deste momento. É como uma agricultora familiar que venho aqui dizer o quanto é importante o Museu da Agricultura para o sudoeste do Paraná. Nós, agricultores, temos uma cultura muito rica, diversa e que vem sendo passada de geração em geração. Mas, infelizmente, não temos o costume de registrar, de escrever a nossa história. Por isso que é de extrema importância iniciativas como essa. Já gostaria aqui de parabenizar todos os envolvidos nessa iniciativa de construção do Museu da Agricultura,
Esse que não vai ser só importante para a agricultura do Sudoeste, mas também para toda a agricultura do Brasil. Entendemos que ser de grande importância, de fato, a gente compreender e conhecer a nossa história, para que essa história tenha sentido, para que a gente consiga compreender o nosso papel no presente, diante dos dilemas, dos conflitos que estão postos, para que a gente possa, a partir dessa compreensão, balizar a nossa ação futura. Então entendemos que isso é importante, né? Porque a história é a materialização da nossa ação humana nessa vida, e uma ação que acontece coletivamente.